Se você tem uma Bíblia, abra no livro de 2 Reis. No capítulo 5, do verso 21. Todos já acharam? Então vamos ler, tá? 2 Reis, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido, toma 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre os 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou de seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhais, ovelhas e bois e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Amém? Podemos assentar. Quero fazer uma pergunta para você que está aqui nesta noite. Quantos de vocês que já entraram errado em alguma situação, alguma vez na vida, levante a mão? Você entrou, entrei errado, né? Não tem essa coisa de entrar errado, né? Todo mundo está cheio dessas histórias de entrar errado nas coisas. E quando você entra errado, o certo é que nós sempre temos consequência por entrarmos errado nas coisas. As pessoas entram errado em muitas coisas. Entra errado num relacionamento, entra errado numa convivência que não era para ser, entra errado numa decisão tomada. E quando você entra errado, pode contar que vai ter problema. Principalmente quando a pessoa entra errado com Deus, nas coisas de Deus. Olha, é um negócio que dá errado mesmo. Eu quero nesta noite conversar com vocês e falar de alguém que entrou errado na coisa. Amém? Ele fez o que não era para fazer, entrou errado, teve uma consequência tremenda por ter entrado errado em uma situação. E eu quero falar com vocês sobre essa pessoa. Amém? Vejam bem, a Bíblia diz que existia um profeta muito famoso, muito poderoso, que se chamava Eliseu, era o nome dele. Ele um dia estava lá nas terras onde ele morava, quando o Naamã, aquele general sírio, foi procurar o rei da terra dele, pedindo uma cura, tudo porque uma garota que foi levada como serviçal para a casa de Naamã, ou levada mais precisamente para trabalhar como doméstica na casa de Naamã, viu que ele era leproso, que ele tinha lepra. E esse homem Naamã, ele era um homem muito importante. Pense num camarada assim, de nome lá na Síria. Essa Síria agora que está tendo o maior problema lá com o Bashar al-Assad, sabe? Era lá que ele morava, né? Ele era um homem de uma importância tão grande que vocês não querem imaginar. Ele era um herói de guerra, um sujeito extremamente respeitado. Ele era um general de muitas vitórias e muitos combates. E por ser um general de muitas vitórias, ele se tornou-se unanimidade no país que ele morava, a ponto então de todo mundo admirar aquele homem. Ele era um homem extremamente paparicado por causa daquilo que ele era, por causa da sua história de vitórias e de grandes conquistas. Ele era um homem extremamente paparicado, as crianças queriam ser parecido a ele, ele era uma unanimidade para o povo sírio, porém, ele tinha uma grande frustração, ele era doente, ele era leproso.
E aquilo constrangia por demais ele. Você imagina só o sujeito ser extremamente famoso, ser um camarada extremamente conhecido, um sujeito que todo mundo admirava, e no entanto tinha no seu corpo as marcas de uma doença que já naquela época era uma doença que sofria muita discriminação às pessoas que eram portadoras de tal enfermidade. E ele queria qualquer coisa que pudesse livrá-lo daquela situação que o humilhava e que o constrangia. Até que um dia essa garota falou isso para a mulher dele. Quando ele chegou em casa, acendeu assim aquela luz da esperança, ele pensou, poxa, eu vou ficar curado. Essa menina falou que o rei lá do lugar da terra dela, de Samaria, pode me curar. E ele ficou tão empolgado que na mesma hora, ele foi com o rei da Síria e pediu autorização para viajar e para mandar o rei lá de Samaria dar um jeito no problema dele. Sabe o que ele fez? Ele era um homem pomposo, um homem orgulhoso. Ele preparou uma comitiva enorme, cheia de soldados. Soldados todos vestidos com roupas de gala. Preparou uma carruagem. Preparou uma quantidade enorme de vestes festivais, vestes que era para dar para as pessoas. Preparou mais de 350 quilos de prata para dar de presente quem desse a cura para ele. Preparou em torno de quase 80 quilos de ouro para poder presentear quem desse para ele a cura e livrasse ele daquele opróbrio, das marcas daquela enfermidade. E ele foi para lá com todo o orgulho que tinha, com toda a pompa que tinha, com tudo aquilo que ele representava para a nação dele, e se apresentou diante do rei daquela região. E quando ele se apresentou, ele foi pedir a cura exatamente para o rei. Sabe o que o rei disse? Olha, eu não tenho como curar você não. Eu acho que essa história de pedir cura para mim é um pretexto do rei do teu país para entrar em guerra com o meu, porque como é que eu vou resolver teu problema? Curar você. E o profeta Eliseu soube da história e mandou dizer para ele que, para ele saber que tinha Deus em Israel, que ele fosse procurá-lo porque ele seria curado. Diga glória a Deus. E ele saiu lá do palácio e foi direto para a beira do Rio Jordão, no lugar para se encontrar com o profeta. Só que a cabeça dele era a cabeça de orgulhoso, cabeça de pessoas que são paparicadas, pessoas que têm tudo que quer, que todo mundo fica tratando assim, pela importância que ele tinha, por aquilo que ele representava na nação dele. E diz a Bíblia que ele chegou lá talvez pensando assim, quando eu chegar lá, esse profeta vem correndo para me atender, vai colocar a mão na minha cabeça e vai logo resolver meu problema. Mal ele sabia que Deus estava aproveitando aquela situação para primeiro curar ele do orgulho, para depois de curá-lo de orgulho, resolver o problema dele. E ele chegou lá, e quando ele chegou na beira do rio, a primeira coisa que ele teve que fazer foi exatamente algo que ele não estava acostumado a fazer: esperar alguém. Ele chegou na beira do rio. Quando chegou na beira do rio, cadê o profeta? O profeta não está aqui? E toma a esperar. O profeta deu um chá de banco nele lá. De banco não, que ele estava em pé. Deu um chá lá dele em pé, lá esperando, e o profeta não chegava. E ele imaginando que o profeta vinha correndo para paparicar ele, porque ele era importante, porque ele era general Ciro, porque ele era um sujeito de nome, um homem de muitas batalhas. E o profeta não foi logo, e não demorou um pouco, o profeta mandou o garoto, que foi exatamente o menino que eu falei, o Geazi. Chegou lá e disse, vai lá e fala para ele, que se ele quiser ficar curado, que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, que ele vai receber a cura. E quando ele está parado lá, de repente chegou aquele garoto, quem é o general Naamã aqui? Já foi difícil para ele era conhecido por todo mundo, o menino não conhecia ele. Quem é o general Naamã? Ele, sou eu. Ah, é o senhor? É, sou eu. O garoto, olha, o profeta mandou dizer para o senhor, que se o senhor quiser ficar curado da sua lepra, que o senhor trate de descer no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Ele parou de chuquê. Está mandando o menino me dar recado, dizer para eu mergulhar no Rio Jordão 7 vezes? Esse cara tem noção com quem ele está falando? Será que ele sabe quem sou eu? Ele ficou meio chateado, o orgulho já estava atrapalhando ele. Não, nesse rio eu não desço, ele falou. Eu jamais vou me banhar e me lavar nesse rio aí, eu vou preferir um rio que tem lá na minha terra, lá na Síria, que é muito mais importante do que esse rio aí. Ele queria até ver a importância do rio. Como é o orgulhoso paparicado, né? Irmãos, Deus não faz paparico para ninguém, diga glória a Deus.
Você pode ser fulano, pode ser beltrano, pode ser ciclano, pode ser lá o que for. Mas com Deus, todos são iguais perante Ele. Diga glória a Deus. Pode ser o Barack Obama. Sabe como é? Pode ser o Barack Obama e o seu Zezinho lá da roça. Para Deus é tudo igual. E ele achando que poderia ser alguma coisa. Não, não vou descer nesse rio não. Eu sou Naamã, rapaz. Não sou qualquer um não. Eu sou um sujeito conhecido lá no meu país, ganhador de muitas batalhas, ganhei muitas batalhas, sou poderoso e tal. Mas só que Deus tinha dito através do profeta, tem que mergulhar no Rio Jordão. Ele queria escolher o rio. Não, mas lá na minha terra tem 2 rios bem mais importantes. O Arbana e o Farfá, que são rios famosos da Síria. Por que ele não manda tomar banho lá? Tem que tomar banho na água do Rio Jordão, que na época, ele era um rio novo com certeza, deveria ser uma água barrenta e hoje não é mais. E ele ficou numa resistência. E os soldados dele, mas chefe, se ele mandasse você fazer qualquer outra coisa, o senhor não faria não? Para com isso, desça logo na água. E ele, não, eu prefiro ficar doente, mas nesse rio eu não tomo. E criando situação, querendo dizer para Deus como é que Deus tem que fazer as coisas e querendo determinar as coisas para Deus. Ninguém pode determinar nada para Deus. Ninguém pode chegar e dizer, tem que ser desse jeito, Senhor, como às vezes as pessoas têm mania. Determina para Deus, faz pressão em Deus, que Deus dá, é engano seu, que Deus vai jamais ceder a qualquer pressão que você possa fazer. Trate de ir humildezinho, trate de ir humilhado diante dele para poder receber. Se você pensa que você vai dar ordem para Deus, ensinar Deus a ser Deus, você está completamente enganado, porque ninguém ensina Deus a ser Deus. Ele já é Deus Todo-Poderoso, sabe como age, sabe como faz. Por quê? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas, diz a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Olha, ele resistiu, mas aí começou o processo de humilhação. Ele tirou a roupa na frente de todos os seus subalternos, expôs a mazela dele, que eram as feridas dele do corpo. Ele saiu humildezinho, desceu no rio, mergulhou 7 vezes. Primeira vez não aconteceu nada, segunda vez não aconteceu nada, terceira, quarta, quinta, sexta vez, continuava doente, mas diz a Bíblia, resumindo, que quando ele mergulhou pela 7ª vez, que ele voltou à tona no rio, a Bíblia diz que a lepra desapareceu do corpo dele e que a pele dele ficou limpa, que nem pele de criança. Meu irmão, o camarada ficou eufórico. Você já pensou? Receber uma cura dessa? Ficou empolgado, eita! Aí depois que ele ficou curado, que o profeta apareceu lá. Quando o profeta apareceu, ele, olha o profeta ali, foi esse que deu a ordem aí? Esse aí é o camarada, vamos lá. Olha como é que vai, tudo bem? O profeta, tudo bem. Olha, eu trouxe para você aí um monte de presentes. Tem aí um monte de vestes festivais, tem aí 85 quilos de ouro, tem aí 325 quilos de prata, trouxe tudo para dar de presente para o senhor. E o profeta, não quero nada do que é teu. Não quero teu ouro, não quero tua prata, não quero as roupas que tu trouxeste, nada do que você trouxe me interessa, eu não quero o que você tem para me dar. Mas tome, é um presente meu, não quero. E o certo é que o profeta não quis. O garoto Geazi, que foi dar notícia, disse, eba, ele não quis nada, o moleque ficou, esse profeta é muito bobo, o camarada está dando ouro para ele, prata ele não quer. O garoto ficou, puxa vida, até que eu queria. Aí o profeta, não quero nada. E o homem ficou sem entender e pegou a comitiva dele e foi embora. Quando ele estava indo embora, o garoto olhou para um lado e para o outro, triste, o profeta não está aqui, vou já correr atrás da comitiva. O rapaz saiu correndo atrás da comitiva, foi tratado. Correu. Ei, seu Naamã, um momento aí. Aí ele parou a carruagem, o que foi que houve? Olha, o senhor nem sabe da maior, sabe o que é? É que chegaram 2 discípulos do profeta, e eles estão precisando de um negocinho aí para o senhor arranjar para a gente aí. Olha como o menino era esperto, né? Dá para o senhor arranjar alguma coisa? O senhor só me arranja um ciclo de prata, que já era alguma coisa em torno, deixa eu ver, 320, deveria dar mais ou menos uns 15 quilos de prata. O senhor me arranja um ciclozinho de prata? Arranja uma roupinha aí, um gadozinho, umas ovelhazinhas, que já está resolvido tudo. Ele que mandou buscar, ainda falou que foi o profeta que mandou buscar.
Aí ele, tá bom, na hora, maior prazer. Se você quer só um talento de prata, eu vou dar 2 para você, digo que eu estou mandando 2. O Naamã falou. E o menino pegou tudo, e ele mandou alguém para ajudar, e levou lá para a casa dele o material que exatamente o profeta havia rejeitado. E guardou. Significa o quê? Que ele entrou o quê? Vocês lembram que eu comecei a falar? O que foi que ele fez? Ele entrou? Entrou errado. Diga comigo, o irmão entrou errado. Diga mais forte. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele, não entra errado, irmão. Não é? Olha o Barack Obama. Não entra errado. Isso dá errado. Ele foi lá e o que ele fez? Ele simplesmente entrou errado na coisa. O profeta estava em casa, só que o profeta era profeta de Deus. Tudo ele sabia. Diga glória a Deus. Ele chegou, Geazi, onde é que você estava? Ele disse, não, eu estava aqui mesmo, nem saí daqui. Ele falou para o profeta disse, por um acaso o meu espírito não foi contigo, quando tu foi atrás lá do camarada para pedir coisa que eu não pedi? Meu espírito te acompanhou e ouviu o que foi que você fez. Pediu aquilo que eu tinha rejeitado. Eu quero dizer uma coisa para você. Sabe, Geazi? Você vai ficar leproso por causa disso. Você está rindo que não era com você. Imagina só. Você vai ficar leproso. E não só você vai ficar leproso, como a sua descendência vai ficar leprosa também. Sabe o que aconteceu? O camarada estragou a vida dele. Por entrar errado, ele estragou a vida dele. Estragou a vida dele porque foi fazer o que Deus já havia rejeitado no coração do profeta. Estragou a vida dele porque se tornou leproso. Estragou a vida dele porque ele poderia no futuro ser um profeta, como Eliseu era profeta. Por quê? Porque Geazi era ajudante de profeta, assim como Eliseu foi ajudante do profeta Elias e nunca entrou errado nas coisas, sempre fez tudo certinho. Ele acabou substituindo Elias, mas o Geazi, que poderia ser o substituto, acabou não sendo substituto porque o quê? Entrou errado. Irmãos, todas as vezes que você entra errado com Deus, dá errado para você. Às vezes nós entramos errados exatamente com consciência das coisas. Fazemos as coisas mal feitas, tomamos decisões sem respaldo de Deus, resolvemos fazer o negócio de qualquer jeito, e quando você entra errado nas coisas que você faz, você pode se preparar que as consequências vêm, às vezes de formas irreversíveis, exatamente de acordo com a gravidade dessa sua entrada errada com relação à sua própria vida. E o que tem de gente entrando errado, irmãos, não está no gibi. É neguinho entrando errado em relacionamento, é neguinho entrando errado em convivências erradas, é pessoas que estão percebendo que de repente Deus trabalha na tua vida e dirige a tua vida, e quando você está correndo o risco de entrar errado em alguma coisa, Deus manda sinal para você, cuidado, fique esperto, isso aí não, isso vai dar errado, e Deus avisa, mostra, faz funcionar todos os sinalizadores em favor da sua vida para poder beneficiar você e preservar você, mas às vezes mesmo Deus mostrando tudo para você que não é desse jeito, que você não pode fazer da maneira como você está fazendo, e mesmo Ele sinalizando para você ou para nós entramos errado. E quando você entra errado, o que eu quero dizer para você é o seguinte: vem as consequências, surgem os problemas e as dificuldades dessa entrada errada na vida, às vezes que nós damos, e nós ficamos, oh Deus, o que foi que aconteceu? O diabo me pregou uma peça. O diabo, não, foi você que escolheu. Não é assim que funciona? Isso é coisa do diabo, isso é coisa do capeta. Isso só está acontecendo comigo porque o capeta se meteu no meio e deve ficar revoltado. Mas que coisa, tudo eu. E as pessoas ficam, é tu mesmo, eu te repreendo, tu está amarrado. E às vezes não tem nada a ver com ele, tem a ver com você que entrou errado. Irmãos, a Bíblia diz que a maioria dos pecados que nós cometemos não são pecados causados pelo diabo.
A maioria dos nossos pecados, segundo a Bíblia, são causados por tentações que não são do diabo, mas a Bíblia diz tentações da carne. A carne nos impulsiona mais a pecado que o diabo. Pasme isso aí. Por quê? Porque nós perdemos o controle. Perdemos aquilo que nós chamamos de domínio próprio. Nós não temos domínio próprio. Mesmo vendo que vai dar errado, a gente está ali. Mesmo vendo que vai dar errado, você está insistindo. Mesmo vendo que vai dar errado, você está acreditando na coisa. E quando você entra errado, você se dá mal. Eu já entrei errado uma vez, ó. Fui acreditar numa pessoa que parecia amigo. E quem quer pegar a galinha num dichô, né? Não é assim que a minha mãe dizia? Você fica, fica tudo tratando você bem. Fui emprestar minha conta para o sujeito colocar um dinheiro para resolver um problema dele lá. Ele botou a conta, o dinheiro na minha conta. Olha só essa história. E depois eu morava em Rio Branco, no Acre. Passaram-se anos, eu vim para cá, para São Luís. Quando é um dia, um fiscal da Receita Federal bateu na minha porta lá. Papai, o que foi que houve? O senhor está intimado. Eu digo, intimado por quê? Chegou aqui a intimação, tá? Mas o que foi que houve? O senhor está devendo tantos reais para o fisco. Eu digo, mas que eu não me lembro. Foi depositado um dinheiro na sua conta com um cheque fantasma. Da época do Collor. Vocês lembram? O camarada era envolvido com o PRN, com o Collor lá, e botou na minha conta um dinheiro emprestado, que ele pediu a conta, de um cheque fantasma. Sabe o que aconteceu? Tive que pagar uma grana parcelada para deixar de ser bobo do dinheiro que entrou na minha conta, que não foi computado, e depois eles vieram rastreando, porque o cheque era fantasma, e eu me dei, foi mal. Às vezes você tem que tomar cuidado para não entrar errado, e não deixar as pessoas entrar errado na tua vida, diga glória a Deus. Que às vezes você não está entrando errado, mas tem alguém que está querendo entrar errado na tua vida. Alguém que você olha, que você vê, que você faz uma avaliação, que não tem nada de Deus, que não tem nada que Deus está concordando, e você se permite que entre errado na sua vida, e as consequências vai também para você. Todas as vezes que nós entramos errado, nós sofremos. Todas as vezes que nós permitimos que as pessoas entrem em nossas vidas, que nós somos coniventes com entradas erradas em nossa própria vida, as consequências chegam também. E talvez muitos dos problemas que você possa estar vivendo ou estar enfrentando estão diretamente ligados a uma situação em que você entrou errado nas coisas. Não entre errado, fique atento, fique esperto, não faça nada daquilo que venha ferir aqueles princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Geazi foi nessa, ele caiu nessa, foi lá por trás, tentou armar, tentou se dar bem, fez alguma coisa que ele sabia que não era certo. A prova é que ele fez escondido, e o que aconteceu porque ele fez aquilo, ele o quê? O que foi que aconteceu com ele? Ele o quê, irmãos? Entrou errado. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado, diga de novo para ele, não entre errado, irmão. Diga, fica esperto, presta atenção nos sinalizadores de Deus, não entre errado. Por quê? Porque entrar errado traz consequências e dores, tristezas e sofrimentos, e dependendo da gravidade, você pode não conseguir consertar depois. Então, nesta noite, a minha palavra é essa: não seja um Geazi. Analise tudo, pese, pondere, não se apresse, não fique fazendo as coisas de qualquer jeito. Procura respaldo naquilo que Deus está falando para você. Dá atenção aos sinalizadores de Deus, porque se você é de Deus, Deus não te larga, não te abandona. Ele não vai deixar você cair numa fria, só se você não parar para ouvi-lo. Viu? Aquela história como aconteceu um dia desse com uma irmã aqui, pastor Paulo, todo o maior sofrimento da vida, como? Não vou dizer o nome. Nunca pensei que o fulano fosse daquele jeito. Digo, nunca pensou? Deveria ter prestado atenção que não pensou. Não, mas quando eu conheci ele, ele era um gato. Gato arranha. Eu falei para assim.
Você sabe essa história assim? E ela contando para mim, eu digo, ela foi me contar, o sujeito era um gato, não sei o que, no começo, e foi, segurou um relacionamento com ele, daqui a pouco ele estava entrando até na conta bancária dela, ela ficava atrasada até para vir para a igreja, porque ele se ocupava com o carro dela e uma série de outras coisas, e ele começou a dar os sinalizadores, e ela apaixonada. Isso é uma coisa séria. Não estava querendo ver nada. Digo, irmã, abre os olhos, irmã, que esse camarada aí, ele é estranho, ele é esquisito, Deus está mostrando. Ah, mas eu gosto tanto dele, Jesus vai mudar. Ele muda nada, se tivesse que mudar, Deus não vai fazer isso com você. Se ele tiver que colocar alguém na sua vida, ele já vai colocar é mudado. Diga glória a Deus. O que vai fazer você para ter que mudar alguém, irmão? E ela foi nessa, mas graças a Deus, ela conseguiu tirar a canga, diga glória a Deus. E depois que ela tirou a canga, que ela abriu os olhos, ela viu que ela chegou pertinho, quase que ela entra errado, mas ela ouviu Deus e Deus não deixou ela entrar errado, diga glória a Deus. Então Deus cuida de você, Deus cuida de você. Se você ficar atento aos sinalizadores dele, ele não vai deixar você entrar errado não, só escuta a voz de Deus. Só deixa Deus mostrar para você e atende aquilo que Ele está falando, porque Ele ama você. Ele não tem prazer de ver você se lascar, se esborrachar todo lá, não. Ele tenta avisar, Ele usa pessoas, Ele usa homem de Deus, Ele usa profeta, Ele usa a tua mãe, Ele usa o teu pai, Ele usa os teus amigos, Ele usa, se você não aguentar, é capaz de usar até o cachorro da tua casa. Ei, para, que isso aí não é bom, para você não entrar errado. Por quê? Porque Deus não tem prazer que os seus filhos entrem errado. Ele quer que você esteja bem e que você esteja protegido das artimanhas e das ciladas que o mundo e as artimanhas malignas às vezes preparam para a gente. Diga glória a Deus. Então fique atento, não entre errado. Agora, se você já entrou, aí complicou. Se você já entrou errado, já está na consequência da coisa, que Deus tenha misericórdia, que eu possa orar por você, para que você conserte as coisas e possa de fato perceber que você tem um Deus que cuida de você. Amém? Que Deus te abençoe e te ajude nesta noite, no nome de Jesus. Amém? É muito bom poder falar da palavra de Deus para você, mas agora eu quero lhe fazer um convite para você participar conosco todos os domingos às 17 horas do nosso encontro de paz aqui no Hotel Veleiros, certo? Nós estamos aqui todos os domingos às 17 horas, você é o nosso convidado, venha ouvir a palavra de Deus e nós estaremos também orando por você e pela sua família. Será um prazer poder receber você juntamente com a sua família, tá certo? Aguardamos você. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora pelo lar dessa pessoa, pela casa dessa pessoa, pela família dessa pessoa que me acompanha na televisão. Peço que a tua bênção venha até esse lar, que o Senhor Deus repreenda todo problema, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda miséria, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, que porventura tenha atingido essa casa, esse lar, essa família, que esses males sejam repreendidos em nome de Jesus. Que essa pessoa seja abençoada, tenha vitória e tenha resposta das suas orações feitas a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Amém? Olha, fica com Deus e até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,